Gente, agora nós vamos falar sobre esporte com o Eric Oliveira, que já está aqui comigo, porque tem muitas novidades acontecendo nesse meio. Um bom dia, Eric. Bom dia, Tayane, bom dia para quem está nos acompanhando também. E a gente começa falando então do Ipiranga, que empatou o Wilson. O Ipiranga empatou na penúltima rodada, jogo que aconteceu na última terça-feira. Na terça-feira, Caxias e Ipiranga brigavam no Estádio Centenário para classificar. Se Ipiranga ganhasse a partida ou Caxias ganhasse, já estavam os dois classificados para o mata-mata do campeonato estadual, o que não aconteceu. O jogo terminou 2-2, um jogo muito complicado, um jogo muito duro, como todos nós já esperávamos. O Ipiranga começou perdendo o jogo, um gol logo nos primeiros minutos, e o pessoal coloca na conta do David uma bola batida de longe, um dos gols do Caxias. Eu não coloco na conta dele, mas foi um jogo em que o Ipiranga demonstrou uma coisa que nas últimas temporadas não tinha tanto, e que nessa temporada deu para perceber bastante, que é esse poder de reação, de reagir e conseguir virar um resultado para cima do Caxias, chegar perto, mas acabou empatando. O empate não era mau negócio, todo mundo já elogiava, e eu falei aqui na terça-feira, inclusive, que se o Ipiranga tinha condições de chegar na penúltima rodada com chances de classificação, isso era mérito do que foi trabalhado durante toda a temporada. Agora vai ter um desafio muito difícil. Na tabela de classificação, nós temos o Ipiranga que aparece em terceiro, mas logo na sequência o Caxias, e ambos com a mesma pontuação, e o problema maior para a última rodada, onde o Ipiranga vai ter que enfrentar o Grêmio, jogo que acontece aqui em Erechim, mas o Grêmio que possivelmente vai ter novo treinador à beira do gramado. Nós vamos falar sobre isso, com o Juventude com 14 pontos e com a Aimoré com 13. Essas duas equipes estão fora do G4 nesse momento, mas a última rodada vai ser a mais decisiva de todas, e o que me parece que era algo que o pessoal, pelo menos da torcida do Ipiranga, tinha um certo medo que acontecesse, o Ipiranga chegar na última rodada precisando pontuar contra o Grêmio e esperar os outros resultados para conseguir a classificação, e é o que vai acontecer. O Ipiranga precisa que Caxias, que enfrenta o Pelotas, não consiga vencer, o empate lá também não seria algo ruim, e o Juventude, que joga contra o Brasil de Pelotas e precisa dessa combinação de resultados do Caxias e do Juventude, e também do Aimoré, que o Aimoré, se tudo der errado para esses de cima, tem sim chance de classificação ainda. Então o Ipiranga vai para a última rodada, que vai acontecer no final de semana, precisando sim pontuar, e tá tudo em aberto. O Ipiranga tem chance sim de não se classificar, bem como também o Caxias, como é complicada a vida no campeonato estadual. E agora falando do Inter, o Inter acabou perdendo, né, Eric? Qual que é a tua avaliação? Acabou perdendo. O jogo que terminou em 2-0, dois belíssimos gols, inclusive, do time do Always Ready. Eu acho que dá para classificar como uma vergonha, uma estreia vergonhosa do Inter, se for comparar as duas camisas. Esse time do Always Ready é parecido, talvez, com o Independiente Del Valle, um time de pouquíssima expressão. Agora eu coloco uma boa conta, uma boa parcela na conta da altitude. Sim, acho que se o jogo fosse em Porto Alegre, o Inter teria feito um resultado muito diferente disso. Agora, o que o pessoal mais contesta é o trabalho de Miguel Ângelo Ramírez. Esse que é o principal responsável pelo resultado, talvez adverso, a derrota do Inter, que foi 2-0, mas poderia ter sido mais pelas declarações que fez pós a partida. Eu ainda defendo o Miguel. Acho que ele foi uma escolha não só pela ideia de trabalho dele, mas uma ideia que é correspondente ao novo projeto do Internacional. Alessandro Barcelos, nós vamos falar isso ainda depois no Virando o Jogo, sobre o trabalho do Miguel Ângelo Ramírez, mas eu acho que deu um chacoalhão. Acho que vai ser preciso uma conversa com o treinador. O Internacional muito desorganizado em campo, com alguns erros bem pontuais, principalmente na escalação. Isso que a torcida mais reclama. Um Inter que me parece um tanto quanto mal escalado, alguns testes e um jogo que já valia pela estreia da Libertadores, que um treinador não pode correr o risco de fazer. Então isso é o que o pessoal mais contesta. O Inter, que tinha tudo para começar com o pé direito, acabou começando com o pé esquerdo, perdendo de 2-0 na estreia da Libertadores. E agora falando do Grêmio, que tem um novo treinador, né? Tem novo treinador e tem novo vice-presidente de futebol, um departamento de futebol que começa a se organizar. Thiago Nunes, escolhido por Marcos Herrmann, que foi oficializado também na quarta-feira, era o favorito, e no conselho de administração também era o nome mais cotado. Vem para o Grêmio,
com uma grande responsabilidade, com alguns pontos bem interessantes a se destacar, mas Thiago Nunes, gaúcho, já teve passagem por vários times aqui do interior, Veranópolis, passou pelo Atlético Paranaense, foi campeão da Copa Sul-Americana com o Atlético Paranaense, e isso não é coisa para poucos treinadores. Teve uma passagem ruim pelo Corinthians, é verdade, mas é um cara de muita experiência, é um cara que trabalha com a base. Tudo isso que nós já vimos falando desde semana passada, está aí oficializado como novo técnico do Grêmio. Eric, você também tem novidade do Atlântico, né? Sim, eu estava inclusive muito apreensivo sobre a estreia da Liga Nacional, me parece que até um descaso, mas isso da comunidade do futsal, por esse adiamento tão prolongado do início da Liga Nacional, que é a principal competição de futsal do mundo em termos de competitividade, e a Liga Nacional tem, ao que tudo indica, vai começar esse final de semana, e o Atlântico deve iniciar, inclusive, com o clássico contra o Carlos Barbosa. O Carlos Barbosa e Atlântico já jogaram um jogo amistoso em que o Atlântico venceu lá em Carlos Barbosa. Deve começar nesse final de semana, ainda sem definição de data e horário, mas sem dúvida alguma já é uma baita de uma notícia que teremos a volta do futsal. Eric, são essas as informações do esporte. Um bom dia para você, e nós lembramos que o Eric estará ao meio-dia com mais destaques e também informações, e também no Virando o Jogo, né, Eric? Com certeza. Um abraço, Tayane, e a todo mundo.